Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é: ninguém é profeta em sua terra. Publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 16 de dezembro de 1970. Diz a sabedoria popular que santo de casa não faz milagre. Lembramo-nos, então, das palavras de Jesus. Ninguém é profeta sem honra, senão em sua própria terra e dentro de sua própria casa. Como o Espírito da Verdade analisa essas palavras do Mestre? Harmonizemos Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58 e Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Mateus. Tendo acabado de dizer essas parábolas, Jesus partiu dali e, voltando ao seu país, os instruía nas sinagogas, de tal modo que, tomados de admiração, eles diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Tiago, José, Simão e Judas não são seus irmãos? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? Assim era que dele se escandalizavam. Jesus, porém, lhes disse: ninguém é profeta sem honra, senão em sua terra e dentro de sua própria casa. E lá não fez muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Marcos. Saindo dali, voltou Jesus à sua cidade, acompanhado pelos discípulos. E chegando o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos dos que o ouviam, admirando-se da sua doutrina, diziam: de onde lhe vieram todas essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como é que suas mãos operam tais maravilhas? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José
de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E se escandalizavam dele. Entretanto, Jesus lhes disse: nenhum profeta é humilhado, senão em seu país, na sua casa e entre os seus parentes. E lá não pôde fazer nenhum milagre, apenas curou alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e se admirava da incredulidade deles, e continuava percorrendo as aldeias dos arredores a ensinar. Relativamente aos que eram tidos por irmãos e irmãs de Jesus, a maternidade humana da Virgem Maria, a paternidade humana de José, segundo o modo de ver dos homens, já dissemos tudo o que precisáveis saber. Já sabeis quem é o Filho, pela revelação que vos fizemos da origem espiritual de Jesus, do modo e das condições em que se deu o seu aparecimento na terra, do que foram a gravidez e o parto de Maria, da genealogia do Mestre. Não temos, pois, de voltar a esses pontos. Versículos 57 de Mateus e 4 de Marcos, dizendo que ninguém é profeta sem honra, senão em sua terra e dentro da sua própria casa. Tinha Jesus o intento de lembrar aos que o ouviam o caráter e a missão de profeta que os outros homens lhe davam, pois aqueles, supondo-o um homem como os demais, nas mesmas condições de faculdades e de poderes, que eles se surpreendiam profundamente com a sabedoria da sua doutrina, com as suas palavras, com os seus ensinamentos e com os fatos que produzia e que eram considerados milagres. Do ponto de vista espiritual, essas palavras de Jesus encerram profunda reflexão filosófica da mais alta categoria e tendes verificado pessoalmente o seu valor. Mateus, versículo 58. E lá não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não sabeis que a oposição dos espíritos, encarnados ou não, prejudica a boa influência que se possa exercer? Jesus, se o quisesse, teria dominado prontamente aquela influência contrária. Mas que conseguiria ele? Que aqueles espíritos voluntariamente cegos fossem forçados a ver. Eles, porém, se obstinariam em fechar os olhos e, desde então, passariam a merecer castigo mais severo. Ora, o Mestre, com a infinita caridade do seu coração, jamais provocou a revolta de qualquer espírito, a fim de lhe poupar o remorso da falta. Marcos, versículo 5. E lá não pôde fazer nenhum milagre, apenas curou alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Já dissemos que Jesus não pôde fazer milagres, porque não quis exercer sua autoridade sobre os espíritos rebeldes. Portanto, não houve impotência, mas ausência de vontade, o que, aos olhos dos homens,
era tido por impossibilidade. Não sucede muitas vezes evitardes fazer uma coisa ou ficardes sem poder executá-la, por se apresentar um obstáculo que não quereis destruir? A versão de Marcos é equivalente à de Mateus. Ambos, em termos que pouco diferem, exprimem a mesma coisa. Marcos, versículo 6. E Jesus se admirava da incredulidade deles. É este um modo humano de exprimir a opinião de homens que não viam no Cristo mais que um homem igual aos outros. Jesus não tinha de que se admirar, nem podia admirar-se da incredulidade dos que o ouviam, porque lia o pensamento de todos, observava os instintos e as tendências dos que compunham a multidão. Além disso, via os espíritos que atuavam neles, graças ao livre-arbítrio de cada um, atraídos por aqueles maus instintos e paixões inferiores. Do contrário, não seria o Cristo de Deus.